Olá, estamos começando mais um programa Rumo Certo. E você sabe, aqui a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre planejamento, controle, enfim, estratégias de negócios que podem facilitar o seu trabalho, torná-lo mais eficiente aí na sua empresa. E hoje, para essa conversa, eu recebo aqui Kelly Evangelista. Kelly é CEO do Fala Bancário e especialista em técnica de vendas. Kelly, seja muito bem-vinda. Oi, Sebastião, tudo bem? Muito obrigada. Que bom tê-la aqui conosco. Prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, que bom tê-la aqui conosco. Kelly, para a gente começar, para entender direitinho, eu queria que você me falasse do Fala Bancário, o que é, e da sua trajetória. Ah, sim. Bom, sou Kelly Evangelista, fui bancária aí por quase uma década, 9 anos, e sempre trabalhei no mercado financeiro desde muito nova. Comecei no segmento aos 18 anos como estagiária numa grande instituição, que é o Banco Santander, e depois fui evoluindo aí na carreira para outras instituições. E foi quando, em 2018, eu fundei aí o Fala Bancário com o propósito de ajudar esses profissionais a performar mais em vendas. Então, desde então, já foram mais de 2.000 bancários treinados em todo o país. E aí o foco é na venda, então, e aí envolve muito, imagino, gestão também, né? Sim. Até essa questão de gestão, para mim, sempre foi uma novidade, porque eu fui empreender depois dos 30 anos, né? Diferente de alguns que já começam ali na adolescência, já empreendendo. Então foi um desafio muito grande, mas penso que mais importante que a velocidade é a direção. Se você tiver aí o direcionamento certo, você consegue chegar aí com os resultados, colocando inteligência no seu negócio. Pois é, e aí, para a gente ter uma direção, há técnicas para isso? Quais são as técnicas, quais são as orientações que você coloca nos cursos, enfim, nos relacionamentos que você tem profissionais? Sim, a técnica vender é algo que a gente faz desde quando nasce, né? Vender, negociar. Então, não só ali para comercializar os produtos ou serviços que você vende, você também tem que aprender a se vender para os seus funcionários, se vender ali para fornecedores, para que haja uma relação ali de ganha-ganha, né? Onde não fique nenhum achando que está perdendo. Então, quando fala de vendas, sim, é um departamento aí que é o carro-chefe, é o coração, né, da empresa, que fomenta negócios para dentro da empresa. Porém, o gestor, o dono, né, o empresário, ele tem que usar técnicas também de vendas no relacionamento com funcionários, fornecedores e também clientes. Então, Kelly, mas nesse mercado é curioso a gente dizer que a pessoa tem talento para venda, né? Você já nasce, é nato isso, você sabe vender mais que o outro, atinge metas mais rápido que o outro, mas não necessariamente, então o talento não sobrepõe a técnica, como você diria. Fato, perfeito, ótima colocação. Muitas pessoas acham que para ser um bom vendedor, né, tem que ser aquela pessoa que é falastrão, sabe, que fala alto, que gesticula, quando na verdade não é bem por essa linha. É saber usar as técnicas corretas, né? A gente sabe que eu falo muito sobre técnicas de persuasão e muita gente confunde com manipulação, enganação, mas na verdade a persuasão nada mais é fazer uma pessoa acompanhar a sua linha de raciocínio. Porque hoje a nossa comunicação é muito falha, né? Às vezes a gente fala uma coisa, a outra pessoa entende outra e por fim o objetivo não é alcançado. Então usar técnicas de vendas não só para realmente vender, mas também dentro da sua empresa como gestão de funcionários, saber conversar, escutativa, né? Comunicação não violenta, tem várias áreas aí da comunicação para integrar esse pacote para você ter êxito não só nos seus negócios, mas também na sua vida pessoal. É por isso que o seu trabalho é muito baseado nas neurociências? Exato, exatamente. Eu comecei a ficar fascinada, né, pelo estudo de comportamento humano, como funciona o processo decisório na cabeça das pessoas, porque às vezes, quando eu era bancária, eu não entendia o porquê. O cliente gostava de mim, eu explicava ali direitinho para ele como que funcionava, a taxa de juros e fazia total sentido aquele produto, aquele financiamento para ele, e o cliente me falava não. Falou, o que acontece? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu não estou sabendo explicar? Qual é o problema?
Foi então que eu resolvi estudar, né? Ir atrás realmente de me especializar em técnicas de vendas e pessoas para entender como funciona isso. Muita gente acha, Sebastião, que as nossas decisões são de cunho racional, né? Acho que a gente só toma decisão no nível racional, mas já foi comprovado cientificamente que 80% das nossas decisões acontecem no estágio emocional e não racional, como a gente pensa. O Kelly, agora essas experiências de grandes corporações, você citou a Coca-Cola, você acha que a gente consegue tornar ou aproveitar dessas experiências e tornar viáveis para pequenos negócios, micronegócios também, porque essas empresas elas têm uma tradição, têm todo um marketing já feito, vender quando tem todo esse conhecimento, talvez eu não esteja correto, mas talvez seja um pouco mais fácil. Agora eu começo lá com a minha, por exemplo, a minha microempresa ou pequena empresa, e até eu passar este valor é um processo, né? Como eu posso ser eficiente desde o começo? Claro. A grande importância, o grande ponto aqui é entender como que funciona o seu mercado, né? Ver o que os seus concorrentes estão fazendo, mas se diferenciar. Por exemplo, eu tenho uma amiga, né, que ela está muito bem vendendo brigadeiros gourmet. Então ela gourmetizou ali, deixou algo mais, ela pôs um papelzinho diferente, a lojinha dela oferece um aconchego diferente, ela oferece um café, uma água, não é assim vender brigadeiros, né? Ela não vende só brigadeiros. Então é possível você criar uma experiência de valor ali para o seu cliente, uma percepção diferenciada independente do produto, né? Eu sou uma confeiteira, né? Como que eu posso agregar valor diferenciado para o meu consumidor final? Certo. Você diria que a venda, ela começa bem antes do produto pronto? Quer dizer, aí pergunto se envolve gestão num todo, desde lá da gestão financeira, gestão de pessoas. Você fez uma referência já no começo, mas queria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Onde começa a eficiência da venda de um produto ou de um serviço? Perfeito. Eu falo muito sobre fluxo de cadência. Eu gosto muito desse processo empresarial, apesar do nome, né? A pessoa fala que é fluxo de cadência, mas eu vou deixar de uma forma simples aqui para que vocês possam entender. Fluxo de cadência, cadência nada mais é que uma série de tentativas, né, de contato com o cliente a fim de fechar uma venda, né? Vamos imaginar aqui que você vende algum tipo de serviço. Você tem uma empresa que presta serviços técnicos ou até mesmo de serviços domésticos, enfim. Então, essas interações é muito importante mensurar, medir, né? Qual é a efetividade dessas interações. Porque acontece muito, viu, Sebastião? Às vezes a equipe comercial ou até mesmo o dono da empresa faz alguns contatos, mas não tem um fluxo ali, um processo de acompanhamento, e muitos clientes que poderiam ser reaproveitados ou aproveitados de uma maneira mais efetiva são desperdiçados. E aí eles acabam indo para um concorrente. Então, se você tem a oportunidade de ter um time comercial, ótimo, né? Mas se é você, o próprio empreendedor, que faz isso, é importante ter ações orientadas para resultados, né? Então, como que você faz isso? O primeiro ponto é identificar quais são, né? Qual o canal que vai ser a abordagem que você vai usar para os seus clientes. São redes sociais? Você vai fazer uma primeira abordagem por telefone, por e-mail, né? Vai ser videochamada, chat online, direto do site. Então você precisa ter definido para cada canal de comunicação qual vai ser o fluxo de atendimento. Esse é o primeiro ponto, tá? Para não ficar nada solto. O segundo ponto que você tem que definir são os modelos de scripts, né? Scripts nada mais são que um roteirinho ali de abordagem, né? Para auxiliar, para te dar um apoio, para saber o que você precisa falar, né? Tem do começo, meio e fim, assim como uma redação. Mas tem que tomar cuidado só para não ficar um discurso robotizado, né? Porque com atendimentos, com essa alta da tecnologia, os clientes sentem muita falta desse contato humano, dessa fala mais humana. Isso é bem importante. Porque é chato, né, Sebastião? Às vezes você recebeu uma ligação e parece um robozinho falando com você. Já teve essa sensação? Muito, muito, muito. E a gente que é de uma geração um pouquinho mais
experiente, talvez, a gente não está acostumado, né? Com tanto avanço de tecnologia, que pode ser bom por um lado, mas ela não pode ser segregadora também, né? Exatamente. Então, humanizar o seu atendimento. Então, o que eu preciso falar primeiro, né? Eu tenho que avaliar com cuidado a informação que você vai transmitir em cada ponto de contato, né? É importante alinhar o seu discurso de vendas e entender o que eu falei lá no começo. Não adianta só falar de produto, da característica do seu produto. Por mais que o cliente te ligou e falou assim, como funcionam os seus serviços, né? Você pode até fazer uma breve explicação, mas o que você tem, aonde está o poder, né? Fazer perguntas, né? São as perguntas que movem o mundo e não as respostas, né? Já diria Albert Einstein. Então, você precisa entender que quando você começa a fazer perguntas para o seu cliente, você vai conhecendo ele um pouco melhor, né? Eu liguei, quero saber o seu serviço, como funciona. Ok, qual é o seu nome? Ótimo. Você pode me detalhar um pouco mais sobre a sua necessidade? Aí a pessoa, não, é que eu tô com um problema aqui na fiação e eu preciso de um eletricista. Você tem um eletricista? Um exemplo, né? Entendi. Olha, você já contratou esse tipo de serviço? Você conhece o trabalho de um eletricista? Vai direcionando ali o seu cliente, né? Então é importante porque você está coletando informações para ter mais assertividade na hora de fazer a sua oferta, mandar a sua proposta, tá? E não mandar um modelinho padrão para todo mundo. Então é importante avaliar aí o modelo de script, tá? Ótimo. Você ganha fidelidade também com isso, né? Kelly? Perfeito. Vou pedir para a gente fazer uma paradinha rapidinho, vamos para o intervalo e já a gente volta então nessa conversa. Eu estou conversando hoje aqui no Rumo Certo com o Kelly Evangelista, falando sobre gestão e sobre vendas também. Kelly é especialista em técnica de vendas. Rumo Certo volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje a nossa conversa é com o Kelly Evangelista, CEO do Fala Bancário e especialista em técnica de vendas. Kelly, vamos continuar essa conversa, aliás, muito proveitosa, muito instigante. Eu queria voltar um pouquinho mais, você deu uma série de informações aí falando de pontos, né, do script, como você coloca, mas eu queria voltar um pouquinho mais, porque talvez seja tão pertinente a gente estar lidando com tanto avanço de tecnologia, com tantas mudanças e tantas mudanças rápidas, né? Para que a gente acentue um pouco mais essa preocupação que temos que ter no uso da tecnologia para que ela seja efetiva, seja eficiente na venda, na gestão também. O que você ressalta mais, né, no lidar com a tecnologia, né? Não basta saber lidar, né? Tem um tom para lidar com isso também, né? Isso pode interferir na venda, Kelly? Sim, Sebastião, perfeita colocação. A tecnologia hoje tomou conta, né? Então temos que estar atentos para não sermos inconvenientes, já que o acesso ao WhatsApp está muito popular, né? Então você tem que tomar cuidado para não ser um vendedor chato. É aquela velha história, né? As pessoas são consumistas, elas adoram comprar, mas ninguém gosta de vendedor, né? Já reparou? As pessoas adoram gastar, mas ninguém gosta que venda nada para ela. Então tome cuidado para você não ficar... por isso que o fluxo de cadência é importante você aplicar aí no seu negócio. Então o que você faz primeiro? Poxa, o cliente foi um contato ativo ou receptivo, né? A pessoa que entrou em contato ou fui eu que entrei em contato? Quando for um contato receptivo, quais são as etapas até oferecer esse meu produto, né? Primeiro fazer um levantamento de informações, depois fazer algumas perguntas, tentar marcar uma reunião e depois passar o preço, um exemplo, né? Passei o preço, o cliente sumiu. Quantas tentativas eu faço após passar o preço? 1, 2, 3, 10, né? E quando você coloca aí um fluxo de cadência, você acaba não gastando energia com cliente que não vai fechar. Eu costumo dizer que é não gastar vela boa com defunto ruim, né? Você não fica ali tentando aquele cliente, criando aquela expectativa. Então é importante, olha,
segui esse fluxo, fiz o atendimento, expliquei como funciona. Qual foi a terceira mensagem? Enviei um conteúdo de valor. Isso é muito importante, viu, Sebastião? Até ressaltar, se você puder gerar uma reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade? É quando você faz algo genuinamente para alguém sem esperar nada em troca. Então vamos imaginar que o seu cliente pediu uma informação de determinado produto, aí você passa para ele e você fala, olha, inclusive tem um vídeo aqui institucional que ensina exatamente como usar esse produto. A pessoa nem fechou e aí você está encaminhando algo de valor que vai ensinar ela alguma coisa. Então automaticamente gera uma reciprocidade e automaticamente começa a mudar a percepção de valor que o cliente tem perante a sua empresa, o seu negócio. É assim que se constrói uma marca, é assim que, por exemplo, a Coca-Cola, por que ela ganhou aí tanta notoriedade? Porque o caminhão dela estava em todos os lugares que eles iam entregar, refrigerante até no fim do mundo, até no Alasca, se precisasse. Então era uma marca muito presente, onde outras companhias não queriam colocar o caminhão até lá. Então qual que é o seu diferencial ali no atendimento? Não ficar ali naquele discurso robotizado e enchendo as paciências do seu cliente. E aí, vamos fechar? E aí, vamos fazer isso? Poxa, eu te passei o preço e você não me retornou. Aí o cliente começa a pegar como dizem por aí, um ranço, um ranço da sua empresa, e ele não vai fazer negócio com você. E reverte contra, Isso é marketing negativo, na verdade. Kelly, então, e a gente está num mercado cada vez mais competitivo também, Você falou aí do fluxo de cadência, do valor, que é importante a sua marca, mas que outras técnicas de gestão a gente pode fazer para garantir a fidelidade também? Fazer o contrário disso que você falou agora há pouco, garantir que o cliente volte sempre, sim, e volte mesmo, às vezes até nem necessitando de um produto, mas é porque acaba quase que se tornando hábito. Existe essa questão também? A gente pode fidelizar de que maneira? Sim, tem muitas alternativas que você pode utilizar, até aproveitando a tecnologia, não precisa ser um expert em tecnologia, mas o pós-vendas é fundamental, ainda mais se você tem uma esteira de produtos, de serviços, um produto com ticket menor e assim sucessivamente. Então, como fidelizar? Acho que agregar valor a todo momento para o seu cliente é importante. Então, desde ações simples, por exemplo, eu atendo o público, atendo muito médicos, muito bancários, Qual que é o seu perfil? Então, se atente a datas, mande parabéns, ter uma lista ali de aniversário dos seus clientes, dependendo do volume. É legal você mandar uma mensagem ali de aniversário, até mesmo por WhatsApp, até mesmo perguntando qual é ali, o que ele está achando do produto, se está tudo bem. O pós-vendas é importante. E você está presente no marketing digital, em redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, é importante também para gerar esse valor. É muito importante. Certo. Kelly, toda essa sua experiência, o seu trabalho nos cursos, principalmente no setor bancário, como a gente pode ter até para referência para micros e pequenos, como a gente pode mensurar o resultado disso, de todo esse processo de adotar técnicas de vendas eficientes, de adotar uma gestão eficiente, quando a gente consegue ver que isso deu certo, é numérico isso também, é estatístico. Que experiência você tem nesse sentido e que a gente possa até nos estimular, instigar a fazer também numa pequena empresa? Ótimo, ótimo. E você falou uma coisa muito importante, que é aquela sensação, Você não consegue gerenciar aquilo que você não tem controle. Então, se é tudo muito disperso ali dentro do seu negócio, fica difícil você fazer uma gestão. Então, tem algumas alternativas, desde as mais simples e as mais baratas até as mais sofisticadas, As mais simples, eu durante um bom tempo, quando eu comecei, eu brincava que a minha empresa era Excellândia, porque era tudo em Excel. Em Excel é um aplicativo ali do pacote Office do Windows, assim como Word, Excel, que você consegue fazer alguns controles. No YouTube, o YouTube é uma escola a céu aberto, tem muitas dicas lá que você pode aproveitar, como ter uma planilha de gestão financeira, gestão de vendas, gestão de fornecedores, gestão de produtos. Então você pode começar com planilhas do Excel. Depois de planilhas, vamos dizer que você já está num
num estágio um pouco mais avançado, que você consegue pagar um CRM, né? Que ali é um sistema para gestão de clientes, isso vai te ajudar muito. E tem sistemas desde R$100 por mês a R$100.000 por mês, depende da volumetria de negócios, né? E se você tem um CRM, mesmo que pequeno, para controlar esses clientes, o fluxo, o pedido, né, para que não fique perdido, você consegue trabalhar também com uma ferramenta de indicadores, né? Que é ferramentas de BI, que é Business Intelligence, que você pode, inteligência de negócio. Hoje a gente tem uma da própria Microsoft chamada Power BI, né? Que também vão de soluções para microempreendedores, microempresários, que você tem ali uma licença que você vai pagar R$100, R$150 por mês, a soluções também de R$100.000 por mês. Então tudo depende ali do estágio que está o seu negócio. Mas o importante não importa o tamanho, o que importa que você utilize ferramentas existentes para controlar, né, para gerir o seu negócio. É interessante também, né? Você falou da disponibilidade de ferramentas que a gente tem, né? De recursos, de fontes de conhecimento, e até para que a gente, às vezes, não se apavore, né? Que a gente, pequeno empreendedor, pode pensar, eu não sei fazer tudo isso, eu não tenho todo esse conhecimento. Mas é interessante lembrar que, se a gente não sabe, a gente delega em algumas situações ou vai buscar, né? Tem muito no mercado de informação, de conhecimento, além do que você falou da internet, do YouTube, mas profissionais também dispostos que, às vezes não, talvez sempre, vale a pena um investimento em buscar um profissional, colocar no seu orçamento, aí na sua planilha, este investimento, porque o retorno é certo, é comprovado, né, Kelly? Exato. Sabe que logo que eu comecei a empreender, eu aprendi muito com um grande empresário que, na verdade, era cliente do banco. E aí, quando eu saí, ele pediu para eu prestar serviços para ele na área comercial. Então, foi um grande professor aí no quesito empreendedorismo. Só que ele é do segmento industrial, porém eu pude aproveitar bastante coisas. Ele falou, Kelly, o que você acha no que você é boa? Eu falo, eu sou boa vendedora, eu gosto de vender, eu gosto de fazer reuniões, é isso que eu gosto. Ele falou, o que você não gosta de fazer, que você nem quer aprender? Aí eu falei, área de tecnologia. E ele virou para mim e falou, então você delega. Você faz todas as outras. Você aprende a ser a designer da empresa, você faz tudo quando você estiver começando. E o que você não consegue, não entra na sua cabeça, tá tudo bem. Delega, né? Como você falou. Porque senão você vai gastar muito tempo e energia. No marketing digital, por exemplo, tem uma área que chama tráfego, né? Que é quando você paga anúncios no Facebook. Eu me perdia toda com isso. E aí, quando eu era empresária, né? Não era empresária, empresária, que era eu sozinha, eu falei, poxa, isso daqui não vou conseguir, né? Então eu tirei um pouquinho dali, fui num cabeleireiro mais barato, deixei de comprar uma roupinha, fui economizando aqui. Eu falei, bom, agora eu vou investir num gestor de tráfego. E aí, inclusive, ele está comigo até hoje, o Rodrigo, que a gente começou junto, muito legal. A gente não precisa saber tudo, né? Até nem é saudável, né? É preciso a gente não centralizar, muitas coisas produzem mais, são mais eficientes se a gente conseguir reunir, trazer para junto, delegar, né? Kelly, a gente precisa encerrar a nossa conversa, está muito boa, mas eu queria sintetizar um pouco de tudo isso, né? Tendo como exemplo lá, se eu for um pequeno empresário, microempresário, sintetizando toda essa conversa, o que você diria? Por onde eu devo começar? Não preciso saber tudo já, mas sintetize para mim toda essa conversa de hoje do Rumo Certo. Ótimo. Eu queria deixar aqui para os que estão assistindo que quem tem conhecimento não tem medo de errar. Né? Se você foi audacioso ali de empreender num país como o nosso, né, você chega longe. Às vezes dá um pouquinho de medo, como tecnologia, poxa, isso daqui eu não conheço, mas é aquilo. Se você hoje o Google, né, o YouTube, ele tem muita informação e tem muitas empresas hoje especialistas em ajudar ali o microempreendedor. Então, procure sempre se atualizar. Né? Digite lá um curso que você precisa fazer, uma especialização, nem que for do básico,
né, para que você consiga evoluir aí. E entender que tudo tem um processo, né? Se você parar para analisar, todas as profissões têm um processo. Desde um enfermeiro que vai tirar um sangue de um paciente, existe um passo a passo ali. Primeiro ele tem que, né, colocar ali o garrote, preparar o material. E o seu negócio também. Você tem que documentar, fazer um passo a passo para que você não se perca. Muito bem. A nossa conversa hoje foi com Kelly Evangelista, CEO do Fala Bancário, especialista em marketing digital e especialista também em técnica de vendas. Kelly, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, um abraço grande para você. Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. O Rumo Certo volta amanhã. Um abraço grande e até mais.